Boa noite a todos, sejam bem-vindos a essa casa de oração. É sempre muito bom tê-los toda quarta-feira aqui. E nesse momento, para que nós iniciemos a doutrinária dessa noite, vamos elevar o nosso pensamento a Deus em prece, também a Jesus, nosso Mestre, agradecendo pelas bênçãos diárias, agradecendo pelo dom da vida, agradecendo pelo amor de Deus e todo o amparo dos nossos anjos guardiões e de todos os bons espíritos que nos assistem e nos auxiliam nessa caminhada. Rogamos a Jesus, nosso Mestre, a continuidade dessa luz em nossas vidas. Que assim seja. Que assim seja. A máscara está virada por isso. Então hoje nós vamos falar um pouquinho, na verdade, terminar o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, ao qual os palestrantes antes, nas quartas-feiras antes, vêm colocando o assunto. E hoje o assunto que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz é chamado de a verdadeira infelicidade. A verdadeira infelicidade do ser humano. E essa infelicidade que todos nós, teoricamente temos em nossas vidas do ponto de vista material, para muitos essas infelicidades são muito marcantes e sempre constantes na vida de muitas pessoas. Em muitos momentos da vida nos pegamos também nos perguntando: mas por que isso aconteceu comigo? Mas por que esses desgostos, essas coisas aconteceram comigo para me deixar tão mal assim? Essa vida dura. Sabemos que tem pessoas que não têm nem o que comer, não têm onde dormir. E nós, na nossa jornada de provação diária, sempre passamos por dificuldades. Quem nunca aqui de nós passou ou está passando por dificuldades, sejam elas de qual natureza for, não é? Então, essas dificuldades diárias, elas aumentam dependendo do nosso modo de ver a vida. Eu tenho certeza que constantemente encontramos com pessoas que estão diariamente reclamando da vida. Porque minha vida é difícil, porque eu perdi meu emprego, porque nada dá certo na minha vida, porque tudo que acontece é ruim na minha vida, tenho tido vários dissabores, não tenho a felicidade, não sou feliz, porque as coisas acontecem na minha vida e eu não estou feliz com a minha vida, não estou satisfeito, não consegui aquilo que almejo ou almejei. Então, perguntas dessa natureza, com certeza vem à nossa cabeça todos os dias. Por que comigo? Não é? Mas essa infelicidade do mundo terreno, ela se deve principalmente ao nosso imediatismo, como seres humanos. Um problema aparece e nós somos imediatistas ao ponto de pensar que num piscar de olhos tudo vai se resolver, não é? Muitas vezes não temos a paciência de esperar que um problema se resolva dentro da normalidade, na verdade. Então esse imediatismo muitas vezes nos causa frustrações, acontecimentos que vêm a nossa vida e não conseguimos muitas vezes lidar com isso. E aí essas frustrações começam a tomar conta do nosso ser. E a partir do momento que essas frustrações começam a tomar conta de nós, nós mesmos não nos permitindo dar tempo ao tempo, nos arrasta para um buraco sem fim, não é? Então, essa infelicidade
que aparentemente é uma coisa muito ruim, se olharmos com outros olhos, não os olhos da carne, mas sim os olhos do Espírito, essas infelicidades talvez não sejam infelicidades, talvez não sejam desgostos trazidos pela vida, não é? Então a infelicidade, em alguns casos, ela pode ser o bem de amanhã. Porque quantos de nós aqui, hoje, tenho certeza que se cada um de nós olharmos para o passado, acontecimentos difíceis na nossa vida, seja em qualquer aspecto da nossa vida, né, pessoal, financeiro, saúde, etc. Quantas coisas aconteceram lá que para nós foi uma infelicidade e hoje nós olhamos e concluímos, olhamos para trás e podemos concluir, olha, se não tivesse acontecido aquilo, hoje eu não estaria onde eu estou, hoje eu não seria quem eu sou e hoje eu não teria capacidade de ver a vida como eu vejo. Muitas vezes somos testados dessa natureza para que possamos lá na frente conseguir enxergar um bem que nos veio revestido do que chamamos na terra de infelicidade, não é? Por exemplo, vamos imaginar que estou indo para o meu trabalho de manhã e bato o carro. Poxa vida, que infortúnio, que droga, é um transtorno, né? Quem passou por isso sabe que é um transtorno muito grande. Mas se não houvesse ocorrido aquela colisão ali, apenas com danos materiais, já pensaram que poderia ter acontecido algo pior? De repente perde-se um dedo para não perder o braço inteiro, não é? Poderia acontecer um acidente de magnitude muito maior, um óbito, não é? Uma pessoa na cadeira de rodas. Só que nós não conseguimos, no imediato do acontecimento, observar isso. Assim como os infortúnios daqueles que perderam o avião, perderam o voo e o avião caiu. Para os materialistas, graças a Deus, aí passo até a acreditar em Deus, né? Ainda bem que eu não entrei no avião, que eu perdi o avião. Para uns é um infortúnio, para outros foi um livramento. Então é isso que o Espiritismo vem trazer para nós no Evangelho, segundo o Espiritismo. Essas infelicidades do mundo terreno, elas são muito subjetivas. E somos nós que criamos essas infelicidades. É a nossa forma de enxergar as coisas é que nos tornam infelizes. É aquela questão de olhar para o meu vizinho e ver que ele está muito bem, obrigado, financeiramente, e tudo mais. Não é? Vou até usar aqui o jargão da nossa região, a grama do vizinho é sempre mais verde, né? E a gente se preocupa tanto com o vizinho, se preocupa com a nossa. Muitas vezes a nossa é muito mais bonita que a dele. E nós estamos olhando lá. E aí nós estamos causando a nossa infelicidade. Justamente por conta desse imediatismo, né? Então, os espíritos vieram dizer a Kardec, e ele nos deixou muito bem documentado isso, em que os espíritos nos dizem, abre aspas, diga-me se a tempestade que quebra vossas árvores, mas saneia o ar, dissipando todos os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade. Ventou, quebrou a árvore, destelhou o barracão, mas já pararam para pensar que essa tempestade, essa chuva, esses ventos levaram vírus, bactérias e quantas outras coisas que poderiam nos causar a morte. Então, infelizmente, nós seres humanos ainda conseguimos olhar, estamos olhando somente pelos olhos da carne, somente por aquilo que é material, aquilo que é palpável. Mas o real sentido disso, infelizmente, a gente não consegue observar muito bem.
E quando Cristo nos diz na Bíblia que não se cai uma só folha de uma árvore sem que Deus permita, fica fácil compreender que nada é por acaso. Nada acontece por acaso. Tudo tem uma razão de ser. Tudo aquilo que acontece nas nossas vidas tem uma razão de ser. Porque se Deus é justo, Deus é bom, por que Ele favoreceria alguns e desfavoreceria outros? Não faz sentido, não é? Então, para nós julgarmos o que é felicidade ou infelicidade, nós devemos nos transportar além dessa vida. Nós devemos nos transportar além do que vemos materialmente hoje, nos transportarmos além de quem somos e o que somos hoje. Porque nós temos uma história no passado, ao longo das nossas vivências e da nossa vida evolutiva como espíritos, não é? No passado nós ainda temos muitas faltas, muitas coisas erradas que fizemos, mas nós somos aprendizes nessa escola da vida. E a cada reencarnação, Deus nos dá com muita bondade, muita amorosidade, a capacidade de reaver aquelas faltas, não é? Então, essa questão de infelicidade, ela é muito subjetiva. Por exemplo, a fortuna é uma prova perigosíssima, muito perigosa. Ah, mas o fulano, ciclano é milionário, tem tudo que quer, vai para onde que quer, viaja, tem muito dinheiro, tá, beleza. Só que ao pó ele tornará, a riqueza não vai. E vai chegar lá sem nada. E vai ser pior para ele, porque ele é apenas fiel depositário de todos esses bens. Ou seja, Deus só emprestou. Só emprestou. Nasceu numa família rica, etc. Ou por mais que trabalhou e alcançou a fortuna, o que ele fez de todos esses bens? Alimentou somente o seu egoísmo? Satisfez todas as suas paixões mundanas? Vou viver a vida? E aqueles que bateram a porta pedindo uma migalha de pão? Do que foi feito com essa fortuna? A Bíblia nos diz, a quem mais for dado, mais será cobrado. Então, se nós olharmos com os olhos do plano espiritual, não com os olhos da carne, fica muito claro isso, não é? Porque quando chegarmos lá do outro lado, não vão perguntar para nós de que religião que nós éramos, porque religião não salva ninguém. Nós estamos dentro de uma casa espírita, mas a casa espírita não salva ninguém. O catolicismo não salva ninguém, as demais religiões não salvam ninguém. O que salva você são as suas atitudes. É o que nós fazemos para o próximo. E como o próprio apóstolo Paulo nos disse, a fé sem obras é morta. Do que adianta eu ter fé se eu não faço obras? E quais são essas obras? Tudo aquilo que a gente sabe que está escrito no Evangelho, né? É socorrer um miserável, uma pessoa que está passando fome, é levar um remédio para alguém, é emprestar o ouvido a uma pessoa, é através da palavra poder ajudar uma pessoa que muitas vezes já está à beira do suicídio. Isso é caridade também. E muita gente não se presta para isso e também não presta atenção, não é? Então, a fortuna é uma prova perigosíssima, porque quando chegar lá será perguntado para essa pessoa o que foi feito de toda aquela riqueza que foi lhe emprestada. Já pararam para pensar nisso? É muito sério. E nessa questão da fortuna, fica muito claro para nós também a questão da parábola dos talentos,
que o senhor viajou, deixou um talento para cada um, vocês conhecem, né? E aí, não, então o senhor viajou, está na Bíblia, né? E chamou lá seus servos e disse: para você eu vou dar 2 moedas, para você eu vou dar uma, para você uma, né? Para vocês cuidarem. Um talento, no caso, vou dar um talento, né? Mas o talento seria as moedas. E esse senhor passou muito tempo fora e quando voltou, chamou lá seus servos e perguntou a cada um deles: fulano, o que você fez dos talentos que eu te deixei? Olha, senhor, o senhor me deixou 2 talentos, eu emprestei a juro, e desses 2 eu fiz 5, e está aqui os 5 talentos. Ótimo e fiel servidor. Chegou para o outro, chamou o outro: olha, o senhor me deu 1 talento, eu também negociei esse talento, ganhei mais 1, fiquei com 2, estão aqui os 2 talentos. Exemplar servidor. Terceiro servidor: que fizeste dos seus talentos? Olha, senhor, eu com medo de perder tudo, enterrei o talento esperando o senhor voltar. Está aqui o seu talento. Tá, mas você não fez nada com eles? Não multiplicou esses talentos? Não. Você é um péssimo e preguiçoso servidor. Essa é a parábola dos talentos. Então Deus nos dá vários talentos. E o que nós estamos fazendo com eles? Talentos humanos, talentos como seres divinos criados pelas mãos de Deus. O que nós estamos fazendo desses talentos? Nos serão cobrados lá também, assim como a fortuna. Não é? Ah, um exemplo: vim médico aqui e tal, fiz só comércio da medicina, que é o que muito se vê, mas não atendi um miserável lá que estava morrendo, porque ele não pagou. Vai ser cobrado. E dentro das nossas profissões e das nossas habilidades, a mesma coisa. São os talentos que Deus nos deixou. E o que nós estamos fazendo dele? E da nossa capacidade de ajudar o próximo, mais um talento. O que eu estou fazendo deles? Nós devemos nos perguntar. Então a fortuna é uma prova terrível. Terrível. Mais uma vez, olhemos com os olhos do Espírito e não com os olhos da carne. Associado a essas infelicidades, não é? Que não mais são, ao olhar espírita, do que necessidades para a nossa evolução. Na época de Kardec, usava-se muito uma expressão, uma palavra chamada melancolia. Isso até o século passado era muito recorrente. Hoje, essa melancolia se chama depressão. Depressão. E a depressão, ela, segundo dados, né, dos estudos da Organização Mundial da Saúde e outros estudiosos do mundo inteiro, hoje nós temos aproximadamente no globo 7,7 bilhões de habitantes. Desses 7,7 bilhões, antes da pandemia, 193 milhões de pessoas já eram diagnosticadas com depressão. Esses 193 milhões corresponde a 25% da população mundial. Ou seja, 1/4 do planeta sofre de depressão. Sofre de depressão. Depois da pandemia, aumentou de 2020 para cá. E novos estudos na Austrália mostraram que de 193 milhões subiu para 247 milhões de pessoas com depressão. Ou seja, 32% da população mundial. Podemos arredondar para 1/3. 1/3 da população sofre de depressão. Mas é um mundo que está virado de ponta cabeça, tudo está difícil. A pandemia veio, eu perdi meu emprego, eu estou passando dificuldades, perdi familiares, está tudo virado de ponta cabeça. Meus negócios vão mal, por exemplo, não é? Isso é o que a gente mais ouve hoje. E por isso eu estou deprimido.
fora da esfera psicológica, psiquiatra, médica, digamos, os espíritos já de longe vêm nos trazendo informações através de psicografias, né, nos livros e tudo mais, dizendo que a depressão, ela é a não aceitação do ser. Porque quando reencarnamos, nós temos um propósito. Não reencarnamos à toa. Reencarnamos para evoluir, primeiramente, e segundo, para reaver dívidas do passado. Todos nós somos devedores, né? Alguma coisinha de errada todos nós aqui temos lá. E por isso estamos aqui hoje, tentando reaver isso. Então, a depressão é a negação do espírito à sua prova. Ou seja, trocando em miúdos, o fardo começa a pesar nas costas. E aí a pessoa, ela se enfraquece mentalmente, perde a vontade de viver e não aceita mais a prova, né? Ela não consegue resistir às impressões que enfraquece a nossa vontade de vencer. Aí para muitos é mais fácil desistir da prova do que continuar. E aí cometem suicídio, a grande maioria. E o suicídio é uma das maiores violações à lei de Deus. O suicídio é mais condenável do que um assassinato. Quem tem o direito de tirar a nossa vida é somente Deus. E quando nós viemos, nós pedimos aquela prova. Nós pedimos, não é? Para que possamos evoluir, pagar essas faltas, essas dívidas e continuar evoluindo. E aí chega um ponto de nossas vidas, por sermos imediatistas, para só olhar para o que o outro tem e não o que nós somos, e aí ficamos deprimidos. Porque aí começamos a achar que o fardo é mais pesado do que conseguimos carregar. Não. Deus não dá fardos pesados para ombros fracos. Não é verdade? Isso é bíblico. Então nós temos que resistir, sim. Hoje, realmente, concordo que os acontecimentos são muito rápidos, muito simultâneos, mas isso tudo em nossa época vem para nos provar. E lá no plano espiritual, nós programamos a nossa passagem por aqui sim, por essa pandemia, por passar por tudo que estamos passando, para sermos provados. Não é? Então, esse crescimento da depressão, claro, dado um ambiente de pandemia como nós estamos, realmente é um evento muito traumatizante, mas vem para nos provar quanto ao fortalecimento da nossa fé e da nossa capacidade de nos reinventar, suportar a prova e continuar. Então, com relação ainda às provas, existem provas de toda a natureza, a prova da fortuna, a prova da miséria. Agora pensem só, aquele miserável que viveu a vida inteira na rua, que nunca teve nada, quando ele desencarnar, ele vai sentir falta de alguma coisa? Não, ele já não tinha nada material. Não é? E se eu sou rico milionário, desencarnei, sou altamente apegado aos bens terrenos, chego do lado de lá, vou sofrer. Cadê meu dinheiro? Cadê meu carro? Cadê meus bens? E isso prende o espírito à terra. Aí muitos ficam vagando para lá e para cá, procurando uma resposta que esteve a encarnação inteira na frente dele, só ele não quis olhar. Não é verdade? Então nós temos que tomar cuidado com o que nós pensamos, o que nós fazemos, como agimos e principalmente o que estamos fazendo na nossa encarnação. E dentro dessas provas, não é, de todas as naturezas, existem as provas voluntárias. Existem espíritos, seres que vieram e continuam vindo à Terra voluntariamente, para nos auxiliar e nos dar modelo.
Um exemplo, vários exemplos, né, de prova voluntária, que são provas de extremo sofrimento e de extremo infortúnio aos olhos da carne. Madre Teresa de Calcutá, na Índia, foi expulsa da igreja porque ajudava os pobres. Porque levava um pão da igreja lá para um miserável. Porque enxugava as lágrimas dos miseráveis. Foi banida da igreja e ela foi morar na rua. Uma extrema pobreza, mas nos deu um ensinamento de vida muito grande. Não é? Assim como no Brasil, a irmã Dulce, não é? Mesma coisa, foi banida da igreja porque não queriam que a igreja ficasse rodeada de mendigos, de pessoas famintas, e ela foi morar com eles. Tem até um filme sobre ela, muito bonito, muito interessante. Uma pessoa, um ser de elevado caráter moral e espiritual, né? Podemos citar também Mahatma Gandhi na Índia, que libertou a Índia do domínio inglês de séculos, né? Praticamente eram escravizados, sem guerra, sem derramamento de sangue, somente com a pacificação. Podemos citar também como uma prova voluntária de ensinamento Francisco Cândido Xavier. Nos mais de seus 90 anos, psicografou 442 livros. Todos eles dando conta do plano espiritual e todos eles nos mostrando como é que devemos seguir. Nos deu exemplo de humildade, de fraternidade e de amor ao próximo. Podemos citar também Adolfo Bezerra de Menezes, médico dos pobres. Em 1880, no Brasil, ele já pregava a abolição da escravatura. Todo mundo queria o pescoço dele, né? Mas ele já professava isso. E sendo médico dos pobres, morreu pobre, paupérrimo, porque ajudava os pobres. Podemos citar também São Francisco de Assis, todos conhecem a história. Era um bom vivant, né? Família rica, e de repente abandonou tudo e começou a dar os bens aos pobres, que o pai dele foi ao Papa e disse: olha, dá um jeito nesse Francisco, porque ele está doando tudo que é meu, porque o que é dele é meu. E não sabia o que fazer com ele. E hoje existe uma ordem religiosa franciscana, né? Pautada na humildade, no viver com pouco, na resignação, na oração e no auxílio àqueles que precisam. Então as provas, elas têm por objetivo exercitar a inteligência, assim como a nossa paciência e a nossa resignação. A nossa inteligência, a paciência, que é uma virtude muito difícil de conquistar, né? E principalmente a nossa resignação. Mas qual resignação? O suportar a prova sem lamentar. Suportar a prova sem reclamar. Porque muitas vezes nós reclamamos de barriga cheia. Temos tudo e muitas vezes achamos que não temos nada. Sempre estamos procurando uma falta em algum lugar da nossa vida. Falta isso, falta aquilo, não tem isso, não tem aquilo. A minha avó costumava usar um ditado, e é bem válido, carrego isso até hoje, que ela dizia: olha, meu filho, enquanto uns comem a banana, outros comem a casca. Né? Então pensemos nisso. Então, o mérito de tudo isso que nós passamos aqui nessa encarnação, nessa vida, consiste em suportar sem reclamar.
não é? Porque São Francisco de Assis não reclamou. Bezerra de Menezes não reclamou. Madre Teresa não reclamou. Irmã Dulce não reclamou. Chico Xavier não reclamou. São exemplos. E o que eles tinham mesmo? Tinham carros? Não. Todos andavam a pé. A maioria morava na rua, com os pobres. Chico Xavier sabe que a casa dele, sabe-se, né, que está lá até hoje, era um quartinho muito pequenininho que mal cabia a cama e um roupeiro. E nós? O que nós temos? Não é? Então vamos pensar sobre isso. E, mais uma vez, as nossas provas e expiações dessa vida, todos os nossos, entre aspas, infortúnios, infelicidades, são essas provações que vão nos libertar disso tudo. Se suportarmos com resignação. Hoje usa-se um ditado, né, coloquial, que é cabível, né, na atualidade. Não tem aquele aceita que dói menos? É simples assim. Aceita a encarnação que dói menos. Aceita as dificuldades que dói menos. Porque uma coisa é você sofrer com muita dificuldade, com muita dor. Outra coisa é você sofrer menos. É o livre-arbítrio. Nós que escolhemos. Vamos me descabelar porque as coisas não estão dando certo por causa disso, daquilo outro. Ou não, vamos encarar, olhar de frente o problema, pedir a Deus que nos ilumine, nos dê força para não abandonarmos as provas e seguir. Aí é que está. Como eu quero sofrer? Essa é a pergunta. E é isso que o Espiritismo nos traz. Essa capacidade de olhar com os olhos da razão, mas fora do corpo, fora do que é material, olhando para o plano espiritual. Porque aqui é apenas uma passagem. Nós voltaremos para lá, voltaremos para cá, e assim sucessivamente. E vamos nos melhorando, vamos nos depurando, até um dia alcançarmos as esferas mais avançadas, né? Então, cabe a nós, através do nosso livre-arbítrio, como nós queremos sofrer. E principalmente, o que estamos fazendo da nossa encarnação. Então, quando verem uma pessoa depressiva, independente da religião, não custa conversar. Pode ser um suicídio a menos. E para isso não tem dinheiro que resgata a vida de um suicida. Às vezes um tempo, um passeio, né? E eu tenho certeza que dentro da nossa família, muito próximo, ou amigos muito próximos, temos pessoas com tendências suicidas, talvez tenhamos suicidas na família, que infelizmente são irmãos que passaram por situações de muito estresse, o fardo deu uma pesadinha e infelizmente ele fraquejou. Mas independente da religião, se tivesse de repente alguém lá para ajudar, para conversar, talvez não tivesse acontecido. Então, para essa noite de hoje, com base no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, fica aqui a mensagem de hoje, trazida pelos Espíritos através de Kardec. Então, mais uma vez agradeço a presença de todos, tenham todos uma boa noite.